do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo. Eu sou Yasmin Souza. E eu sou Juliana Pato. E esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Hoje estamos aqui em Belo Horizonte, diretamente do nosso quarto de hotel, finalizando o congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular, e a gente trouxe pontos importantíssimos, não só para a galera da imagem, mas para você que é clínico, cardiologista e que precisa ter esses pontos em mente. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, siga @Clube da Cardio, @Clube da Cardio Podcast. Se você ainda não se inscreveu no Jornal do Clube da Cardio para receber todo o conteúdo de cardiologia publicado na última semana, se inscreva. O link está aqui na descrição do episódio, toda terça-feira no seu e-mail. Vamos começar, Pam, falando sobre estenose aórtica, mas de um contexto muito específico, que é a estenose aórtica importante no paciente ainda assintomático. Outro tema relevante também é o uso da multimodalidade nos pacientes atletas. Perfeito. Um terceiro ponto que nós vamos conversar hoje aqui é o strain cardíaco, tanto o strain do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito e do átrio esquerdo. Um assunto importante também de abordar é o uso da tomografia na placa aterosclerótica. E claro, não menos importante e super polêmico o assunto, vamos falar dela. A tão esperada, tão temida A função diastólica. Talvez foi a aula mais esperada desse congresso, na aula que estava mais cheia, com certeza. Com certeza, foi extremamente interessante ver a discussão, até a gente fez alguns stories, mas vamos lá. Vamos começar então por esse perfil específico de pacientes portadores de estenose aórtica importante, mas como a gente bem colocou, ainda assintomáticos. Até pouco tempo, a conduta das nossas diretrizes e das diretrizes internacionais eram o watchful waiting, ou seja, acompanhar esse paciente clinicamente com eco, por exemplo, até o aparecimento de sintomas. Mas até 40% dos pacientes com estenose aórtica importante não relatam sintomas e 1/3 tem uma limitação oculta, por exemplo, ao teste ergométrico. E aí, qual que é o problema disso? A gente subestima sintomas e isso pode custar muito caro. Alguns pacientes, como a gente viu nas apresentações, evoluem com morte súbita, tem pior prognóstico e mortalidade aumentada. Então, Yasmin, eu quero que a gente discuta alguns critérios da imagem para o clínico prestar atenção e para o ecocardiografista também ter em mente. Por exemplo, a importância da medida da via de saída. Vamos falar um pouco da imagem. O que a gente deve prestar atenção? Verdade, Pam. Eu acho que o primeiro ponto, na verdade, é a gente confirmar se essa estenose aórtica é realmente importante. Tá. E a medida da via de saída do ventrículo esquerdo, ela é fundamental para essa quantificação. Como no ecotranstorácico, ela pode ser bastante desafiadora, uma facilidade, na verdade, um método adicional é a medida no tridimensional. Então, ali no ecotransesofágico tridimensional, a gente não vai supor que é um círculo, porque na verdade é uma elipse. Perfeito. E nós vamos ter ali a medida correta dessa via de saída do ventrículo esquerdo. Outro ponto importantíssimo, gente, é avaliar a fração de ejeção, mas não só pelo método de Tecos ou Simpson que a gente tem ali à disposição. A gente deve associar, por exemplo, o strain global longitudinal. A gente tem sabidamente que valores menor que 15% em valor absoluto indicam um pior prognóstico desse paciente. Um outro ponto também seria doenças associadas, e aí a gente chama a atenção principalmente da amiloidose cardíaca, pois pacientes com estenose aórtica têm uma alta prevalência de amiloidose cardíaca associada. Outra situação, anemia importante. Gente, na situação de pacientes com anemia, muitas vezes a gente tem pacientes idosos que estão ali num estado de desnutrição ou frágeis e eles possuem uma anemia profunda. E isso vai alterar a viscosidade sanguínea. A gente vai ter mais gradientes, fluxos mais acelerados. E isso pode mimetizar uma estenose aórtica que a gente está achando que é importante. Na verdade, ela não é. A gente tem que levar em conta a viscosidade, tem uma fórmula para isso. E aí a gente vai ter que adequar os gradientes nessa fórmula. Um outro ponto, galera, é que pacientes com septo interventricular em sigmoide, e que é muito prevalente nessa população, porque é uma população mais idosa, podem ter gradientes maiores em via de saída intraventriculares por conta do septo em sigmoide, e nós temos aí uma superestimação desses gradientes
em via de saída do ventrículo esquerdo, alterando o valor da área valvar. Por isso, a necessidade da correção, e uma forma que a gente pode utilizar é calcular a área valvar através do stroke volume, porque a fórmula é stroke volume dividido pelo VTI da válvula aórtica, mas esse stroke volume vai ser calculado pelo ou o Hart Model, pelo método tridimensional, ou pelo Simpson. Excelente. Agora, um outro, assim, que é muito importante associar nesse paciente que a gente está na dúvida e a gente quer confirmar se ele realmente é portador de uma estenose aórtica importante, é a associação multimodal. E aí, claro, a gente traz aqui Ju, nossa especialista em imagem cardiovascular. O que essa multimodalidade agrega, Ju, nesse paciente? Nesse paciente em que há dúvida, especialmente o score de cálcio valvar aórtico, ele pode ser utilizado. É um exame super simples, sem contraste, baixa dose de radiação, não precisa de controle de frequência cardíaca, em que você vai quantificar a quantidade de cálcio dessa válvula. A gente sabe que quanto mais cálcio, maior a chance dessa estenose aórtica ser importante. Existe aí um limite de cutoff diferente entre mulheres e homens, então homens geralmente acima de 2.000 de score de cálcio valvar aórtico, a chance dessa estenose aórtica ser importante é muito grande, enquanto para mulheres o limite é 1.200, porque a gente sabe que a estenose aórtica na mulher, ela tem um componente mais fibrótico, enquanto no homem tem um componente mais calcífico, e por isso que tem mais cálcio, e esse limite é de 2.000 no homem. E pensando na ressonância, Ju? A ressonância também pode ser usada. O que a gente sabe é que esses pacientes que têm estenose aórtica, eles podem ter fibrose miocárdica, tanto a fibrose vista pelo Reals tardio, geralmente uma fibrose inferolateral, e a presença dessa fibrose é um marcador de pior prognóstico. Então, ter fibrose é ruim, independente da intervenção. Então, mesmo que esse paciente seja submetido a TAV ou a troca valvar, só por ter fibrose ele tem piores desfechos. E além disso, também a gente pode não estar vendo a fibrose pelo Reals tardio, mas a gente pode ver a fibrose intersticial difusa, que vai ser vista através dos mapas, né? O mapa T1 nativo vai estar aumentado, o espaço extracelular vai estar aumentado, então isso é uma forma de detecção mais precoce da fibrose. Esses dois parâmetros, eles não vão indicar a intervenção, mas quando você tem um paciente que você tem dúvida, né, se ele é sintomático ou não, que ele tem valores ali limítrofes no eco, esse dado de presença de fibrose, de aumento do espaço extracelular e do mapa T1 podem ser levados em consideração, já que são marcadores de pior prognóstico. Ju, a gente tem muito clínico ouvindo a gente que não entraram em contato ainda com essa definição do mapa T1. Explica de uma maneira mais simplificada, o que é isso? Tá, o Reals tardio, ele vai identificar a fibrose vista, né, que eu consigo visualizar. O mapa T1 é uma forma de a gente tentar identificar essa fibrose, mas é uma fibrose mais difusa, que não tá tão localizada, que não pode ser visualizada a olho nu, mas que eu consigo ver, detectar através dessa técnica, e que eu vou ter lá um valor numérico que vai me indicar que aquele interstício ali está sendo substituído por uma fibrose mais difusa, por isso que a gente chama de fibrose intersticial. Então, o mapa T1 nativo aumentado ou o espaço extracelular, que é o ECV aumentado, indicam essa fibrose intersticial, e eles podem ser detectados de forma mais precoce antes do aparecimento do Reals tardio, classicamente visto. Mas pessoal, começamos falando do ponto de avaliar se essa estenose é realmente importante. Considerando que ela é realmente importante, nós temos que ter uma correta descrição dos parâmetros do ecocardiograma, não é, Pam? Gente, isso é muito importante. A gente viu alguns exemplos aqui no congresso e na nossa própria vida de, às vezes, você tem um laudo de eco e você tem lá descrição de um gradiente máximo e o gradiente médio. Você não tem um DVI, você não tem a área valvar calculada. Quantas vezes eu já não recebi exame? Favor calcular a área valvar, porque ele tem um eco anterior com gradientes altos, às vezes um gradiente médio de 45, 50, já indicando uma estenose aórtica importante, mas você não tem a área valvar calculada. Então, esse é um recado para os nossos colegas ecocardiografistas. Não economizem na avaliação e na descrição do que você está vendo. Análise da imagem no bidimensional, se tem muito cálcio ou não. Às vezes o cálcio se estende para a via de saída, indo até a região do septo. A gente já viu isso. Descrever velocidade máxima, gradiente máximo, médio, índice Doppler, a área valvar, obviamente, e descrever até como você chegou na área valvar. Se foi pela equação da continuidade, porque, como a Yasmin falou, no septo sigmoide, com gradiente intraventricular, a gente não vai usar exatamente a equação da continuidade,
mas você às vezes até pode deixar descrito o tamanho da via de saída que você mediu. Um colega posterior a você, 3, 4 meses depois, pode avaliar aquela estenose aórtica e se ele não tiver acesso às imagens para ele ver quanto você mediu da via de saída, ele pode ter dificuldade de comparar, porque 1 milímetro da via de saída muda, como Yasmin falou, muda a área valvar pela equação da continuidade. Então, aos colegas, sejam caprichosos na descrição dos parâmetros da estenose aórtica no seu laudo. Inclusive, a gente no Congresso Europeu, Yasmin, a gente participou de uma mesa também, né, como assistindo a mesa. E o que a colega da Espanha ela comentou falou? que tinha esses mesmos problemas, né? Nos chamou a atenção porque é no mundo todo, não é um problema apenas no Brasil. Então, Espanha, Itália, países europeus, isso também acontece. Só acrescentando, Pam, um outro ponto que também é fundamental ter descrito nos laudos é o stroke volume, principalmente naqueles casos de baixo fluxo, baixo gradiente. Então, ter a descrição do stroke volume tem que estar lá no seu laudo. E ainda adiciono, em casos onde você suspeita pelo bidimensional de uma abertura reduzida, mas você pega parâmetros baixos, vale descrever também a pressão arterial desse paciente. Sim. Às vezes você tem um paciente com PA sistólica acima de 160 e isso pode mimetizar também gradientes mais baixos, porque, enfim, a diferença vai ser menor mesmo. Então, mas seguindo, então, pessoal, nós temos parâmetros de estenose aórtica importante em um paciente aparentemente assintomático, nós podemos nos valer mão de outros fatores adversos que vão indicar aí um pior prognóstico para esses pacientes e que podem nos levar, talvez, a uma indicação precoce. Nós já falamos, Ju já falou muito bem aí, tanto da calcificação severa quanto da fibrose vista pela ressonância, mas nós também temos outros fatores. Perfeito. Velocidade máxima, né, parâmetros severos aí, acima de 5 metros por segundo, gradiente médio acima de 60 milímetros de mercúrio, um parâmetro laboratorial NT-proBNP maior de 3 vezes o limite da normalidade, progressão de 0,3 metros por segundo ano nessa velocidade pico sistólica. E a fração de ejeção, Yasmin? Aquela fração de ejeção ali já mais limítrofe, que ainda não é menor que 50%, mas já entre 50% e 55%, sem uma outra causa. Esse paciente aqui tem que se valer, sim, de um strain cardíaco do ventrículo esquerdo, como nós já citamos. Mas confirmando que é uma estenose aórtica importante, avaliando os fatores adversos, nós temos que confirmar agora se esse paciente é realmente assintomático. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque a gente tá falando de pacientes idosos, muitas vezes limitados, e é muito difícil você determinar que esse paciente de fato é assintomático ou será que ele não está se limitando? Exatamente. Parâmetros que podem te ajudar. Se for possível que ele faça um teste ergométrico ou um teste cardiopulmonar, isso pode ser muito útil para você. Ele pode ter uma limitação funcional, com baixa carga funcional, poucos METs, queda da PA, né, ao esforço, então a gente espera que essa PA suba, e se essa PA sobe pouco ou até não sobe, isso é um marcador de pior prognóstico, elevação inadequada da frequência cardíaca, e às vezes no esforço você vai ver que ele vai, aí sim, no esforço ele vai cansar, vai ter uma descompensação clínica ali no seu exame. O que nós vemos com todos os trabalhos que já foram publicados no tema é que esses pacientes que nós confirmamos que realmente eles são assintomáticos, tem um teste ergométrico que não teve nenhum desses parâmetros, ou é um paciente que a gente não consegue colocar um teste de esforço ou um teste de caminhada, esse paciente ele precisa ser acompanhado com mais brevidade. Ele precisa ser revisto mais precocemente. E aí você precisa se perguntar, né? O paciente ele tem uma estrutura e tem uma compreensão suficiente para um segmento ali mais próximo, trimestral ou semestral, você vai conseguir acompanhar esse paciente, porque justamente os estudos mostraram que o crossover
assintomático para sintomático, ele é muito rápido. Esse paciente, ele ainda é assintomático, mas muito brevemente ele vai, assintomático, né? Mas muito brevemente ele vai se tornar sintomático. E aí, nesse momento, você tem que intervir, porque o prognóstico piora bastante. Foi o que a gente até brincou, né? Ele é assintomático, mas você pode pedir na TAV, solicitando para o convênio, É o fazendo tempo. relatório, papelada, porque quando ele voltar, ele vai estar sintomático. Exatamente. E aí eu entro no próximo ponto da discussão, que você já adiantou. Anatomia, né? Porque pra gente planejar a estratégia de correção, se ela é cirúrgica ou percutânea, a gente tem que entender como é a anatomia desse doente, né? Então, A análise multimodal aí, ela é mandatória. e como que a gente pode fazer isso? A angiotoma, ela tem um papel, né, no planejamento da TAV, então a gente vai ver o tamanho do anel valvar aórtico para a escolha da prótese adequada, vai ver a quantidade de calcificação na região subvalvar, então quanto mais calcificação no subvalvar, pior para o procedimento, maior o risco de complicações, como o leak perivalvar. A altura das artérias coronárias também vai dizer qual é a prótese mais adequada, se é viável ou não. Os acessos vasculares, então se é possível subir todo o material pelas femorais ou se vai ser necessário um acesso alternativo. Enfim, a angiotomo vai ser solicitada aí nesse contexto de decisão se vai ser um paciente para TAV ou não. E aí, claro, o que a gente está pensando aqui, a gente está num heart team. No caso aqui, a gente está como clínico, como ecocardiografista e imagem cardiovascular. E aí falta o cirurgião, né? Às vezes o geriatra desse paciente, o intensivista e até o anestesista que vai participar dessa... E o hemodinamicista, que vai participar de todas essas discussões. É o tal do heart team. A gente vai avaliar qual é o risco cirúrgico desse paciente, com o EUD-score, a score de fragilidade, e tentar propor, inclusive incluir o paciente, né? O que a diretriz europeia fala muito é a decisão centrada no paciente, trazer ele e o familiar desse paciente para a decisão, para a gente entender se a melhor estratégia vai ser cirúrgica ou percutânea. E agora no DIC, vindo muito forte aí, pensando no Congresso Europeu de Cardiologia, que há poucos meses, né, publicou uma nova diretriz, é o conceito de qual será o plano de manejo ao longo da vida desse paciente. O que nós vamos indicar agora, seja tratamento percutâneo ou seja cirúrgico, tem que ser pensado no planejamento a longo prazo. Então, daqui a 10 anos, é isso mesmo. o que é que vai ser feito se tiver uma disfunção da prótese que for colocada agora, né? Então, o manejo desse paciente a longo prazo, ele já deve ser pensado nesse momento. O plano A e o plano B, né? Com isso, acho que a gente finaliza essa discussão do paciente portador de estenose aórtica importante, ainda assintomático. A grande mensagem para você é: maneje esse paciente de perto, reveja os índices, entenda se você realmente está diante de uma estenose aórtica importante, se ele realmente é assintomático, a anatomia, né, desse paciente e a lifetime management, que é esse planejamento ao longo do tempo. Não espere ele ficar sintomático para você agir. Perfeito. Um resumo prático, pessoal, então seria: o paciente tem fração de ejeção menor que 50%, já é uma indicação formal de intervenção. Mas se é um paciente assintomático, de baixo risco, que tem aquele alto gradiente, ou seja, já tem ali realmente uma estenose aórtica importante, mas tem marcadores de mau prognóstico, todos esses que nós citamos, você tem que considerar uma intervenção precoce, você precisa acompanhar esse paciente mais de perto. Mas se esse paciente não tem fatores adversos, você vai fazer um acompanhamento clínico e ecocardiográfico também rigoroso, com acompanhamento mais próximo. Vamos para o próximo tema? Esse eu tô ansiosíssima, adoro esse assunto, cardioesporte, coração de atleta. Vamos trazer aqui Juliana para falar desse assunto. A palestra foi hoje, né, Ju? Foi. Uma coisa interessante do DIC são essas salas multimodalidades, né? Então a gente consegue, em um mesmo assunto, trazer o pessoal do eco, da imagem, da toma e da ressonância, também da medicina nuclear. Então, uma das mesas que eu assisti hoje foi exatamente, o título era Como a multimodalidade, os métodos de imagem podem ajudar o atleta, né? E a gente sabe que na avaliação pré-participação, o paciente vai ser submetido a anamnese detalhada, um exame físico, né, pesquisa de fatores de risco, história familiar, eletrocardiograma. E aí, geralmente, é solicitado um eco, né? Sim. O que é que vocês costumam ver nesses pacientes atletas, assim?
Dilatação de átrio esquerdo, dilatação de cavidades, mas normalmente dilatação atrial, átrio esquerdo, pode ter uma dilatação de ventrículo esquerdo, vai ter ali uma redução, uma queda da fração de ejeção, mas não é uma queda tão acentuada. Esses pacientes podem evoluir com algumas arritmias, fibrilação atrial pode vir a acontecer, mas isso é o principal. Às vezes um septo um pouco mais... Um pouco de hipertrofia, uma hipertrofia, né? assim... E aí que entra a multimodalidade, né? Então, naqueles pacientes que estão na gray zone, né? Aquele paciente que tem um pouco de hipertrofia, tem aumento de massa, mas será que é uma hipertrófica inicial? Será que é tudo adaptação do exercício físico? A ressonância ganha espaço, né? Então, o coração de atleta é caracterizado por alterações adaptativas em atletas de alta performance. Então, acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é um atleta de alta performance? Porque se for um rapaz que faz futebol no fim de semana, surfa no fim de semana, não é um atleta, não é para ter alterações cardíacas relacionadas ao exercício físico. Procure outra causa, Isso, né? Exatamente. Não está justificada essa alteração adaptativa. Mas naqueles pacientes que sim, têm alta performance e que o eco vê um aumento de massa, uma dilatação, a ressonância é interessante, porque a gente precisa tentar separar esse coração de atleta de algumas doenças que podem ter um pior prognóstico e que o exercício físico, inclusive, pode trazer risco para esse paciente, como, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica e cardiomiopatia ritmogênica, né? Então, quais são as alterações que a gente considera esperadas no coração de atleta? Um pouco de hipertrofia ventricular, mas geralmente é uma hipertrofia ali limítrofe. Então, a gente vai medir uma parede ali de 13, 14, 15. Não é comum a gente ver um septo de 17 e isso ser coração de atleta. Geralmente, isso está associado à miocardiopatia hipertrófica. A gente vai ter também uma hipertrofia simétrica, enquanto na hipertrófica, comumente essa hipertrofia é assimétrica. Uma coisa que a gente vê com muita frequência é dilatação das cavidades, átrio esquerdo, ventrículo direito, e aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com miocardiopatias dilatadas, mas é esperado que no atleta de alta performance a gente tenha aumentos cavitários, assim como redução da fração de ejeção. Então vai ser uma fração de ejeção ali limítrofe, em torno de 50%, é o que a gente costuma ver no coração de atleta, sem alteração segmentar. Outra coisa que ajuda a gente a diferenciar também é a presença de disfunção diastólica. Então, eu não espero disfunção diastólica num coração de atleta, enquanto eu espero a disfunção diastólica, por exemplo, numa hipertrófica, né? A gente pode ver também presença de fibrose miocárdica pelo realce tardio. Isso é muito comum na miocardiopatia ritmogênica, pode estar presente em menor frequência na dilatada e é comum também na hipertrófica, enquanto no coração de atleta, na maioria das vezes, a gente não vai ter fibrose. Pode ter uma fibrose, é descrito um padrão de fibrose no coração de atleta, que é uma fibrose juncional, que é nas regiões de junção, de inserção do ventrículo direito, que é uma fibrose que não é tão maligna como a fibrose relacionada às outras patologias. Então, acho que essas são aí as alterações que a gente considera esperadas num paciente, num atleta de alta performance. E sempre que houver dúvida, né, porque pode ficar dúvida, esse paciente pode continuar na gray zone, a gente pode lançar mão do descondicionamento e repetir o exame para reavaliação de volumes, de função, após descondicionamento, que a gente costuma ver uma melhora nessas alterações. Perfeito. Yasmin, e o strain global do longitudinal do ventrículo esquerdo? Ele se vale muito, principalmente nesses pacientes que vão ter uma fração de ejeção já reduzida. Estudos ecocardiográficos colocam até ali um limite acima de 45%, né? Então, entre 45% e 70% para o atleta é esperado, mas a gente sabe que uma fração de ejeção ali entre 45% e 50% faz o nosso coração palpitar. É desconfortável. Então, o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo menor que 15%, acende, chama a nossa atenção para uma doença associada, uma miocardiopatia associada, a gente pesquisar outra doença e não considerar que seja apenas coração do atleta. E lembrar que o paciente é atleta, mas ele pode ter outras doenças associadas, né? Óbvio que a atividade física, ela é boa, né? A gente sempre vai estimular a atividade física, mas a gente sabe, inclusive, que pacientes atletas de alta performance, eles costumam ter uma carga de placa calcificada maior do que pacientes não atletas. E muitas vezes esses pacientes, por serem saudáveis, se considerarem saudáveis, eles são resistentes até ao tratamento, não querem usar estatina, por exemplo. Muito frequente Então, isso isso foi até
falado na aula hoje, né? Que às vezes é interessante você fazer um score de cálcio, mostrar que ele tem doença aterosclerótica, porque quando o paciente vê, né, É diferente. ele fica mais propenso a fazer o tratamento com estatina, até porque em pacientes masters, né, maiores de 35 anos, a doença coronariana é a principal causa de morte cardiovascular. Então, esses pacientes, sim, eles são saudáveis, eles fazem atividade física, eles comem bem, mas eles podem ter doença arterial coronariana. Até porque existe o fator genético, né? Exatamente. A pessoa pode ter trazido esse fator. E eu vou até elucidar com um exemplo que eu tive no consultório de um atleta master de 60 anos, maratonista aquático, amador, mas que fez um teste cardiopulmonar para a gente melhorar as zonas de treinamento e veio um teste realmente isquêmico com infra de ST horizontal. Um paciente tinha um T-meio lentificado, queda do pulso de O2, tudo isso falando a favor realmente de uma isquemia. E aí a gente foi para angiotomo com score de cálcio e a gente viu lesões ali importantes e aí fomos para o CAT e angioplastamos esse paciente, mas ele ficou surpreso com o resultado do exame. Então foram algumas consultas até chegar no desfecho ali do cateterismo e da angioplastia, porque eu precisei, até enviei alguns artigos para ele adora ler e tal, e ele esses dias até me mandou uma mensagem que viu a notícia do artigo que eu tinha mandado para ele na Folha, porque explicando que até é diferente a gente tem essas questões de aterosclerose, a gente ainda tenta entender melhor como funciona no paciente atleta, mas ele, com certeza, a gente tem que investigar outras causas. E um outro ponto, Ju, que eu quero trazer é da busca ativa por uso de substâncias exógenas. A gente tem hoje a disseminação tanto do uso de anabolizantes quanto outras substâncias que a gente até nem desconhecem, mas que eles conhecem muito bem. Não vou dizer atletas, porque atletas profissionais têm toda uma regra que eles precisam seguir, mas em atletas amadores, e a gente precisa estar do lado do nosso paciente. São informações que não são fáceis de obter, muitas vezes os pacientes não querem contato, têm vergonha, têm medo de ser julgados, porque muitas vezes o são. E a gente precisa estar ali para dar mão para o paciente, entender o que ele está fazendo uso e levar segurança para o exercício. Então, se a gente está diante dessas alterações, por exemplo, ecocardiográficas, dilatação das câmeras, uma fração de ejeção ali limítrofe, 45%, pediu a ressonância, também essas alterações limítrofes, poxa, será que é só adaptação esportiva ou é uma cardiotoxicidade relacionada à substância? Isso é um cenário ainda mais difícil, porque a gente não tem resposta para essa pergunta, né? A gente não sabe exatamente o mecanismo, o que é que acontece com o uso dessas substâncias. Então é difícil a gente responder, será que é um coração de atleta? Será que é uma cardiotoxicidade relacionada à substância? Esse é um cenário que a gente tem que tentar conversar, descontinuar a medicação. Exatamente. E ir acompanhando esse paciente de perto. Exatamente, mas é um cenário extremamente presente hoje nos consultórios de cardiologia. Vamos passar agora para o terceiro ponto do podcast de hoje, que é o strain cardíaco. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente os clínicos que estão nos escutando, é que o strain cardíaco, hoje em dia, nós temos diversas modalidades. As principais são o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, temos o strain da parede livre do ventrículo direito e o strain do átrio esquerdo. E por que eu tô falando isso, né, Pan? Oh, meu Deus, porque a gente recebe diariamente, eu, Ju, Yasmin, os operadores da imagem aí, a gente recebe exames apenas com o nome do exame. Muitas vezes o ecocardiograma tá o pedido assim, ecocardiograma com strain. A gente não sabe se o clínico deseja que a gente faça o strain das três estruturas, o que ele está pensando, qual é a suspeita clínica, qual o quadro clínico desse paciente, que fatores de risco esse paciente tem, é para doença isquêmica, é para doença de depósito, é fenótipo hipertrófico, o que ele está buscando? A interpretação do strain, ela é extremamente correlacionada com a clínica do doente. Claro, a gente está fazendo o exame, a gente conversa com o doente, mas veja, se a gente tem uma análise do clínico, dizendo para o clínico, ele fez 1, 2, 3 consultas com esse paciente. Se a gente tem uma descrição do porquê, do que ele está pensando, medicações que o paciente faz uso, ou não somente substâncias que o paciente faz uso, poxa,
pesquisa de Cefep, né? O que ele quer que eu faça? É strain do quê? Para quê? Qual a hipótese diagnóstica dele? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu me sinto uma detetive. Primeiro que eu interrogo o paciente de frente para trás, de trás para frente. Eu falo, olha, o senhor me perdoa que eu tô aqui perguntando tanta coisa, porque no pedido não tem nada. E aí a gente tenta, quando a gente tem acesso ao prontuário, porque muitas vezes a gente não tem acesso ao prontuário do doente, a gente tenta ver que outros exames ele tem, se ele já teve alguma evolução dentro do hospital, para a gente tentar entender o motivo do pedido do strain. Isso é muito importante. Eu sofro da mesma coisa na ressonância, porque assim, a ressonância cardíaca tem várias sequências. A gente não faz todas de rotina, porque senão ficaria um exame de 1h30 e ninguém iria conseguir fazer esse exame. Não seria factível, então a gente faz exames direcionados para queixa clínica. Se a suspeita é sobrecarga de ferro, a gente vai fazer uma sequência específica. Se a suspeita é um quadro agudo, a gente vai fazer uma outra específica. E, na grande maioria das vezes, não vem indicação clínica. É solicito ressonância do coração, CID 50. E só. É o que eu mais recebo. No eco é CID 10. E 10. Infelizmente, né? A gente tá rindo, mas, pessoal, isso faz total diferença. Tanto na realização do exame, quanto no raciocínio clínico que o médico da imagem tá ali fazendo. Agora, um outro ponto importante é entender que a qualidade da imagem, e aqui falando principalmente do ecocardiograma, faz toda a diferença para a realização do strain cardíaco. Seja para ventrículo, seja para átrio, ter uma janela acústica adequada vai mudar o resultado, vai ter um valor ali diferente que pode te levar a um erro, se for, por exemplo, uma janela acústica que não é tão favorável, limitada, que vai, sim, o strain ele vai ser realizado quando é pedido, mas talvez aquele número que você está vendo não seja confiável, não dê para você realmente colocar em prática, tomar condutas com aquele vou dar número. um exemplo. Às vezes, eu já tive pacientes que a gente não conseguiu obter a janela 3 câmeras e 2 câmaras. A gente conseguiu fazer o strain apenas na 4 câmaras. A gente não tem validação científica para dar o strain global longitudinal apenas do 4 câmaras. Sim. Mas eu preciso escrever, eu preciso dar esse dado pro clínico. Então, o clínico precisa estar atento a isso. Olha, janela ecocardiográfica limitada, strain global longitudinal realizado apenas na janela 4 câmaras, número em valor absoluto obtido de tanto, né? Então, isso quer dizer para você o quê? Que não vai ser um fator, não é um número que você deve colocar ali no seu fator de decisão para esse paciente. Por isso que o quadro clínico é essencial, né? Se ele tiver uma clínica muito sugestiva de alguma coisa, você vai considerar esse valor. Se ele tiver uma clínica frustra, você não vai achar esse valor relevante, né? Exatamente. E pensando em valores, os valores de corte variam bastante em literatura, mas o que o DIC 2025 nos trouxe foi que em valor absoluto, né, menor que 17% para homem e menor que 18% para mulher, seria valor de strain do ventrículo esquerdo reduzido. Perfeito. Para o ecocardiografista, prestar atenção, gente, na qualidade da imagem. Então, deixar entre 50 e 90 frame rates, procurar realmente não encurtar o ápice do ventrículo esquerdo e usar o software adequado. Não adianta a gente, principalmente, utilizar o software do VE, né, Yasmin, para fazer outros strains. A cada software, cada análise tem que ser direcionada para a sua estrutura em específico. Por exemplo, o strain do átrio esquerdo que entrou no fluxograma de diástole, já adiantando, né? Ele não pode ser realizado com o software do strain do VE. E vocês conseguem com facilidade software para fazer strain do átrio esquerdo? Não. E falando aí de Brasil, a vida real. Vida real, não. A minha realidade é que eu trabalho em diversos hospitais e apenas um aparelho de um hospital faz e nenhum outro mais faz. Então, minha realidade é que não tem. E sua realidade clube, talvez seja diferente, né, Pam? Sim. Mas assim, o que eu vejo no clube, quando a gente posta sobre strain, o que é chuva nos stories é não temos strain do ventrículo esquerdo. O que dirá do ventrículo direito? O que dirá do átrio esquerdo? Exatamente. Tá? Então, essa é uma coisa que os gestores que estão ouvindo a gente devem prestar atenção para proporcionar. Hoje a gente já tem tanta ferramenta
tanto dado científico de que o strain agrega em tantas patologias que não faz sentido, o ecocardiograma ele fica capenga sem o strain. Então a gente precisa que os nossos gestores, que o nosso departamento briga também por isso, luta por Que isso. tenha demanda, né? Que os clínicos também peçam e botem lá no pedido com Específico. strain, para que talvez movimente, tendo Exato. demanda, surja o interesse. Exato, que seja um movimento realmente, tanto dos clínicos que pedem o exame com especificidade, quanto da nossa classe, que também já busca isso há muitos anos, para que o strain ganhe mais espaço na realidade aí de Brasil. Então, o strain do ventrículo esquerdo, acho que é isso, um valor que deve ser levado em consideração, um strain global menor que 16, menor que 15, ele já é considerado aí para ser investigação de doença. Pensando em ventrículo direito, o valor de corte seria 20%, então strain menor que 20% é um valor anormal. E falando aí também, então, do strain do átrio esquerdo, o strain de reservatório, valores acima de... Valores menores que 18 são relacionados à patologia e valores entre 35 e 45 são considerados bem normais. Mas são, olha, strain do átrio esquerdo, acho que ainda é mais novidade. O VD já tem muita literatura com números discrepantes, números diferentes, mas o que você deve gravar, o que Yasmin falou, 20%. Outra coisa importante do VD, fazer o strain na janela focada do VD e não na apical comum, 4 câmeras. É uma janela dedicada para essa cavidade, né? 3 batimentos, janela dedicada com o software dedicado para o ventrículo direito e valor anormal é menor que 20%. E o strain do átrio esquerdo, gente, é lembrar também de que às vezes, quando a gente obtém um 4 câmaras lindo para o ventrículo esquerdo, a gente deixa o átrio esquerdo encurtado. Então, vale a pena, quando você vai fazer o strain do átrio esquerdo, primeiro obter 4 e 2 câmaras e tentar ao máximo otimizar a sua imagem, pensando nos frame rates, no batimento cardíaco e nas paredes, porque a gente tem falha de continuidade da parede atrial por conta do apêndice e da entrada das vias pulmonares. Então você deve tentar ao máximo deixar o contorno do átrio esquerdo visível na sua imagem para que a gente consiga fazer um strain fidedigno. Eu gostei muito do que a colega da Bárbara do EcoCast trouxe. Ela fala pra gente que o strain do átrio esquerdo, ele é a função reservatório. O átrio inspira o sangue, porque ele é o grande reservatório, ele está recebendo o sangue mesmo. A função conduto, o átrio entrega o sangue. E na função bomba, o átrio empurra o sangue. E a gente tem muita correlação do strain do átrio esquerdo, que ele não é só uma câmara de passagem, ele é um marcador, um biomarcador sofisticado de carga diastólica crônica, é um preditor de arritmias e marcador de prognóstico independente desses pacientes. Falando então de valores aí reduzido da função, pensando na disfunção diastólica, a gente vai ter um número de 18 e pensando em números extremamente normais, 35, 45. Mas a gente tem também referência, tô falando aqui porque alguém vai dizer, olha, mas eu já vi que a função reservatória menor que 23 é reduzida. Realmente, mas isso é reduzido, mas isso não é tão específico quanto uma redução menor que 18%, pensando na diástole, por exemplo, tá bom? Então, a gente tá falando todos esses números para vocês verem quão desafiador é, e por isso que a gente precisa ter um exame específico, remunerado, um momento, é um exame que dura mais tempo, a gente tem uma agenda que pede um agendamento aí com mais tempo para analisar o strain, porque a gente depende de uma imagem, a gente demora mais tempo para adquirir essa imagem perfeita, e são análises super ricas que vão agregar valor para esse paciente. E aí o nosso colega ecocardiografista deve descrever no laudo o aparelho que ele usou, o software que ele usou, então para destinado, qual software que ele usou, a gente descreve no nosso laudo, e o valor de referência, se foi uma janela adequada, né, principalmente pensando no ventrículo esquerdo, mas e ele deve descrever tudo isso no laudo, inclusive o padrão que ele encontrou, por exemplo, no ventrículo esquerdo. Foi um padrão, um padrão de apical sparing, por exemplo, foi um padrão pensando de território
coronariano, de isquemia coronariana, ou foi um parâmetro, um padrão mais heterogêneo, por exemplo, do Bullseye, né, Yasmin? Você costuma descrever isso no laudo, não Sim, costuma? sim, não é apenas um número que a gente entrega, né? É a descrição de esse número, nós obtivemos esse número porque aconteceu isso em tal segmento. Perfeito. E deixar descrito o bullseye também, deixar a foto do bullseye no laudo. Sim. Porque eu já peguei também exames e a pessoa não deixa o bullseye ali, não deixa a descrição, até da fração de gestão que é possível obter pelo software, deixa lá descrito. São dados que o clínico pode usar. Então, gente, strain É um mundo, né? é um mundo Nós à estamos parte. descobrindo cada vez mais coisas, mas ainda muito a se caminhar. E é por mais que você que está ouvindo a gente não tenha no seu serviço, não tenha disponível, não se canse. Eu acho que se aprenda, se force ali a treinar, a fazer o stream em cursos, por exemplo, que a gente tem discussões online também, mas para justamente forçar os gestores, forçar as equipes aí pelo Brasil inteiro a terem essa ferramenta que mundialmente já É um dado muito rico, E veio né? pra ficar, né? veio pra ficar, gente. Não tem pra onde fugir. Verdade. É. Agora, pessoal, vamos para o quarto ponto desse nosso podcast. Ju, vamos falar de carga de placa aterosclerótica. O que é esse trem? Olha, eu já falei bastante disso no Clube da Cardio. É um ponto que eu sempre reforço. Que é assim, a gente já tá disseminado, né, o uso da angiotomografia na pesquisa de doença coronariana. E a gente tem aquele padrão, né, que a gente tenta identificar, que é tem DAC obstrutiva, não tem DAC obstrutiva. Só que a angiotomografia nos oferece muito mais informação além disso, né? Óbvio, a tomografia é capaz de graduar o grau de estenose, é obstrutiva, é discreta, é moderada, é importante, mas ela vai muito além disso. E isso foi um tema que foi abordado no DIC, né? Que é a carga de placa, ou carga aterosclerótica. O que seria isso? É a quantidade de placa que tem na árvore coronariana, é muito simples. Quanto mais placa, pior. E por que quanto mais placa, pior? Independente do grau de obstrução, ou seja, independente se é discreta, se é moderada, se é importante. Porque o evento agudo, o infarto, a síndrome coronariana aguda, ela é causada por uma rotura de placa. Então, quanto mais placa você tem, mais chance de uma dessas placas ser causadora de uma síndrome coronariana aguda. E isso independe. A placa que vai causar, que vai ser a responsável pelo evento, ela pode ser inclusive uma placa de 25%, uma placa mínima, uma placa discreta, né? Então esse conceito tem que estar na cabeça de todo cardiologista. Então se o médico ele pede uma angiotoma de coronárias e vem lá várias placas nos 3 territórios coronarianos, vários segmentos com placas, todas discretas, ele fala, ufa, não tem DAC obstrutiva. Mas ele não pode pensar dessa forma. Ele tem que pensar, beleza, não tem DAC obstrutiva, provavelmente a dor desse paciente não é por doença coronariana, mas esse é um paciente de alto risco, né? Porque é um paciente que tem uma carga de placa muito grande. O que a gente sabe, a gente já sabe há muito tempo disso, é que ter muita placa, então assim, a partir de 5 segmentos coronarianos com placa, tem um risco de evento semelhante a ter DAC obstrutiva. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem uma lesão de 90% na DA, uma lesão só essa placa, um segmento só, 90% na DA. E você tem um outro paciente cheio de plaquinha discreta. Se esse paciente tiver 6 segmentos com placa, o risco dele de eventos é semelhante ao do paciente que tem 90% na DA. Né? Então, só ficar procurando o grau de obstrução não é suficiente. E a angiotoma é um ótimo exame para isso. Como é que a gente quantifica essa carga de placa? Pode ser até pelo score de cálcio, né? Então a gente sabe quanto maior o score de cálcio, maior o risco de evento, né? A última diretriz até já trouxe o paciente com score de cálcio maior que 1000, considerado como um paciente de muito alto risco, mas o score de cálcio ele só vai identificar aquelas placas calcificadas. Enquanto a angiotomo, ela vai identificar ambas, tanto as calcificadas como as não calcificadas, vai ser capaz de graduar o grau de estenose, e vai ser capaz também de dar algumas características da placa que são características de alto risco de eventos, né? Então são placas mais vulneráveis. Que basicamente é o quê? Uma placa mais lipídica, uma placa com menos cálcio. Então, uma placa mais pretinha, com baixa atenuação, é uma placa com aquele remodelamento positivo, né? Que é dilata aquela região da placa, é o sinal do porta-guardanapo, né? Picayune sign, pequenas calcificações, microcalcificações. Então, são sinais que a tomografia pode mostrar de que essas placas, elas
são de maior risco de causar eventos, independente do grau de tenose, ou seja, independente se é uma placa discreta, moderada ou importante. Então, isso foi um conceito que foi batido e rebatido durante o congresso. Outras coisas também de imagem foram faladas, inclusive até novidades, assim, o 4D Flow, que é o fluxo em 4D, né, que é uma forma de você avaliar pela ressonância o fluxo sanguíneo em várias direções. Isso é muito interessante nos pacientes com valvopatias e nos pacientes congênitos, que você consegue avaliar o fluxo do jato, shunts, mas que é uma novidade que ainda não está muito disponível, né? O papel da tomo e da ressonância no planejamento das intervenções de cardiopatia estrutural, né? Tanto no planejamento como na avaliação de complicações, TAV, valve mitral, valve ring, valve MEC, oclusão de apêndice, microcirculação também, tá? A gente consegue fazer, inclusive, a avaliação quantitativa da microcirculação, da isquemia pela ressonância. Então, teve muita coisa interessante, assim, de imagem no DIC, mas eu quis falar de placa mais uma vez, de carga de placa mais uma vez, porque eu acho que é um conceito que muitas pessoas não têm, né? Ficam só procurando, é obstrutiva, não é, tem estenose significativa, não tem, e deixa passar esse dado que é tão relevante para o prognóstico do paciente. Verdade, é muito importante mesmo. Agora, Ju, uma dúvida prática, assim, né? Entendemos muito bem o conceito, mas no laudo, vocês dedicam alguma frase, alguma parte do laudo para colocar essa carga de placa, um valor ou não? Isso é muito individual, tá? O próprio guideline da nossa sociedade, né, os últimos guidelines, eles orientam que você descreva de alguma forma, quantifique de alguma forma a carga aterosclerótica. Você pode fazer isso através do próprio score de cálcio, tá? Mas no caso do angiotomo, eu pessoalmente, eu uso o Segment Involvement Score, que é um score super simples, que eu dou um ponto para cada segmento que tem placa. Pode ser placa obstrutiva ou não obstrutiva, eu dou um ponto. Se ele tiver mais de 5 ou mais segmentos com placa, eu sei que esse paciente tem uma doença extensa e ele tem um risco igual a um paciente com DAC obstrutiva, né? Mas tem várias formas de você graduar isso, tem até formas mais complexas, scores mais complexos, mas se não tiver isso na conclusão, o clínico pode ver a descrição, Sim. Né? Então, tronco com placa discreta, DA proximal discreta, diagonal discreta, CX discreta, tem muita placa. Então, sim. Você sabe que tem uma alta carga aterosclerótica. Perfeito. Muito uma bom. dúvida também, Ju, que às vezes há pontos que dificultam a sua análise, muito cálcio. Como que dificulta que eu falo, putz, talvez você não... Talvez seja melhor eu adicionar realmente a angiotomo uma avaliação invasiva, por exemplo. O pitfalls da avaliação tomográfica. Tem um paciente ideal para angiotomo, né? Quem é o paciente ideal para angiotomo? É aquele paciente não obeso, porque no paciente obeso a imagem fica com qualidade pior, fica mais granulada. Então, o ideal é o paciente não obeso. O paciente que tem um ritmo cardíaco regular, porque para angiotomo é muito ruim um paciente que faz muito extracístole, bigeminismo, FA, porque isso atrapalha a aquisição e a imagem fica com muito movimento. Um paciente que a gente consegue controlar a frequência cardíaca, então um paciente que pode usar beta-bloqueador, que a gente costuma fazer na hora do exame. O ideal é que ele chegue a uma frequência cardíaca pelo menos menor que 70, idealmente menor que 65 para o exame ficar bom, né? E é essencial que o paciente consiga fazer apneia. Assim, todas essas outras condições não são o paciente ideal, mas você consegue dar um jeito. Agora, se o paciente não consegue fazer apneia, então aquele paciente idoso ou com alguma pneumopatia, que você não consegue entender o comando, enche o peito de ar e segure, não adianta fazer angiotomo, porque ele não vai conseguir fazer apneia, o exame vai ficar com muito artefato de movimento e você não vai conseguir dar o laudo. E por último, a calcificação, né? A calcificação realmente atrapalha a nossa avaliação luminal. Quanto mais cálcio, mais difícil pra gente avaliar, mas o que o cálcio costuma fazer é superestimar lesões. Então, geralmente, a gente pode dar uma lesão que a gente dá como importante ou moderada, e na verdade ela é discreta, mas ela está sendo superestimada pela presença do cálcio. É menos comum que a gente subestime lesão por conta da calcificação. Excelente. E Ju, você enfrenta dificuldades, por exemplo, quando você escreve score de cálcio 0? Já tive, e tem placa. E tem placa. E o clínico liga pra você e fala, Juliana, acho que você errou aqui no laudo. Já tive isso, é um conceito também que eu até entendo, porque é um conceito meio difícil de entender. O score de cálcio, ele é um método, tá? Então, ele é um método que foi validado para quantificar o cálcio. E para esse cálcio ser quantificado, ele precisa seguir alguns critérios. Uma atenuação acima de 130 unidades Hounsfield, uma área maior que 1.
que um. Então, se tiver cálcio, mas não preenche esses critérios, ele não vai ser quantificado pelo score de cálcio. Então, às vezes, tem uma plaquinha muito pequenininha ali, que não preenche esses critérios, então que não pega no score de cálcio, não quantifica, mas que você, quando faz a anjo com contraste, você visualiza aquela placa. E aí você descreve. Já aconteceu comigo, inclusive, de solicitar revisão de laudo, tipo assim, o médico, tem alguma coisa errada, porque eu dei o score de cálcio 0, e na hora de escrever a anjo, eu falei, pequena placa, parcialmente calcificada, determinando redução luminal mínima. E ele falou, como assim? Tem um score de cálcio 0 e tem uma placa parcialmente calcificada. Mas pode acontecer, tá? Não é comum, que realmente precisa ser uma coisa muito específica, né? Tem que ser uma placa pequena, com um pouco de calcificação, mas sim, pode acontecer. Muito bom. Gente, acho que cada vez mais a angiotomo e o score de cálcio entram na nossa vida. A gente enfrenta, às vezes, como clínico, algumas dificuldades na solicitação desse exame. Então, às vezes, eu até peço ajuda para a Gil para me auxiliar a escrever de uma maneira que eu consiga que o meu paciente tenha a liberação do convênio para realizar o exame. A gente não desiste nunca. Se o paciente tem indicação, a gente não desiste nunca. E tá embasado, né? Tá embasado. Os guidelines já colocam onde eu tomo como indicação para investigação, principalmente no paciente que não tem diagnóstico, respondendo aquela sua outra pergunta que você falou, né? Quando ir para a prova de isquemia. Eu acho que o grande papel da angiotomo é no paciente que não tem diagnóstico de DAC. É isso. É naquele paciente que você ainda não usa estatina, que ele ainda não é alto risco, que você vai dar o diagnóstico de DAC. Enquanto que a prova funcional, ela só vai dar o diagnóstico de isquemia. Exato. Ela não vai dar, se for DAC não obstrutiva, ela não vai dar o diagnóstico, você vai estar perdendo tempo. Então, principalmente no paciente que você não sabe se tem DAC, com certeza o angiotomo vai ser o primeiro exame. Então, isso tá muito bem embasado. E outro ponto do nosso clínico é auxiliar na reestratificação. Então, diversas vezes, muito comum hoje no consultório, extremamente frequente. Eu vou lá, olho um score ali, um fator de risco dele dá em torno de risco cardiovascular, o risco intermediário. Aí você vai tentar estratificar melhor, procurar mais territórios de placa, espessura média intimal de carótida e tal. Quando você vai ver, ele tem score de cálcio, e aí você reestratifica esse doente, aumentando, melhorando sua intensidade de tratamento. Então, isso é muito corriqueiro no consultório hoje em dia, e a gente sabe que, pelas diretrizes, colesterol quanto antes, quanto menor, melhor. Então, a gente caminha junto, angiotomo e score de cálcio caminham muito junto, principalmente o score de cálcio nesse perfil de paciente que a gente está inicialmente avaliando, né? A gente dificilmente vai direto, assim, para angiotomo, a não ser que a gente tenha alguma suspeita muito mais forte, mas muito presente cada vez mais no nosso dia a dia, e por isso essas dúvidas são tão relevantes, né, gente? Tirar. Eu tô aqui enrolando porque eu não quero ir pro próximo assunto. Vamos pro próximo assunto. Eu quero ouvir a opinião de vocês, que eu não assisti essa aula, então eu quero que vocês me expliquem tudo de diástole. Nós deixamos pro final já, justamente porque é um tema polêmico. Vocês vão entender, nós vamos tentar explicar aqui um pouco, mas talvez nós não cheguemos, nós não consigamos. E foi o que aconteceu no congresso, né? Exatamente. Tivemos uma aula sensacional. Parabéns aos organizadores, estudiosos da diástole. Uma mesa, assim, com pessoas que realmente estudam e se aprofundam em diástole, uma mesa comandada por Dr. Jorge Assef. As aulas foram extremamente excelentes, mas nós queremos passar a nossa impressão real, né? Como pessoas que performam a imagem no seu dia a dia, somos ecocardiografistas aqui, eu e Pan, tivemos muita dúvida quando a EISE lançou a nova diretriz de diástole. Viemos todos para o congresso muito ansiosos para saber se a teríamos... opinião deles, né? A opinião dos diastólogos ali, será que vão clarear a nossa mente ou não? E nós tivemos, sim, muitos insights, mas o que nós percebemos é que as dúvidas, elas pairam para todos, até para os mais estudiosos. Eu quero pedir aqui a licença de citar alguns pontos importantes da aula da doutora Daniela Hassi. Sou fã da doutora Daniela. A aula dela foi sensacional. E ela trouxe pontos que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal. Então, o primeiro ponto dessa nova diretriz da avaliação da função diastólica ao ecocardiograma é que nós não conseguimos desvincular o diagnóstico de disfunção diastólica
do DICEFEP. Isso veio já Pra estampado ali ficar. na capa. O nome da diretriz já não desvincula mais, então tá ali vinculada. Segundo ponto é que as alterações morfológicas e funcionais, elas por si só não são mais suficientes para classificar o paciente como portador de disfunção diastólica, como nós tínhamos anteriormente na diretriz de 2016. Isso caiu por terra, ou seja, aquele paciente que tinha uma fração de ejeção menor que 50%, ou tinha alguma alteração segmentar, ou tinha HVE, que por si só já era uma disfunção diastólica grau 1, não é mais. Ele precisa entrar no fluxograma também. Isso já aliviou também nosso coração, porque era muito desconfortável. Às vezes o paciente tinha uma alteração segmentar ali apical, você via que todo o resto da diástole, tudo era normal, e você acabava que pelo diagrama da diretriz de 2016 tinha que dar uma disfunção diastólica grau 1. Era muito desconfortável. Que bom, ainda bem. Exatamente. Então, independentemente da fração de ejeção ou da alteração estrutural, o fluxograma para avaliar a função diastólica é o mesmo. Só que nós temos 2 fluxogramas atualmente e a gente não sabe qual que a gente tem que começar. Começa pelo primeiro ou começa pelo segundo? Já começa a confusão daí. Um terceiro ponto, pessoal, é que agora nós temos que indexar, nós temos que avaliar a onda E', o valor da onda E', seja septal, seja lateral, para a idade do paciente. Então, tem uma tabela e, a depender da idade do paciente, nós vamos ter um valor de referência para a onda E'. Um quarto ponto de atenção é justamente que todo mundo vai cair no mesmo fluxograma, mas nós não sabemos, como eu acabei de dizer, se a gente começa com o primeiro fluxograma ou o segundo fluxograma. E é aí que a doutora Daniela Hassi trouxe tão brilhantemente alguns casos exemplificados lá que, se a gente coloca o paciente no fluxograma 1, ele vai dar, por exemplo, talvez uma disfunção diastólica grau 1, mas se vai para o fluxograma 2, seria uma disfunção diastólica grau 2. E então, disfunção diastólica grau 1 ou grau 2? Como que nós ficamos, né? Então, as dúvidas, elas existem para todos. O que nós percebemos é que novas publicações devem sair logo em breve, publicações inclusive do grupo brasileiro, pessoal do Instituto Dante Pazanese vem aí com alguma publicação muito importante nesse assunto. Devem ter tréplicas do pessoal lá da EISE, muito provavelmente, mas nós vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ter, talvez, aí algumas poucas certezas nesse campo da diástole. O que a gente sabe é que, sempre soubemos, né? A diastologia é um campo da ecocardiografia que é muito complexo. Essa diretriz, ela veio no sentido de tentar reduzir ao máximo aqueles pacientes que eram categorizados como disfunção diastólica, função diastólica indeterminada, na verdade, trazendo aí vários critérios que nós podemos utilizar no ecocardiograma para tentar refinar essa avaliação, mas talvez tenha trazido um pouco de confusão com esses fluxogramas que a gente não sabe muito bem em qual fluxograma colocar o paciente, qual que seria a ordem dos fluxogramas a serem utilizados. Então, por isso que continuamos aí com essa polêmica da avaliação da função diastólica. Perfeito. Durante o congresso fiz um post sobre função diastólica, back to basics, para a gente lembrar da fisiologia e correlacionar com as ondas do ecocardiograma. É back to basics, mas não é nada basic. Assim, né, Yasmin, os residentes, todo mundo precisa relembrar a fisiologia da diástole. E eu trago um ponto aqui, Yasmin, que a complexidade é tamanha para a gente determinar a função diastólica, que se o clínico não nos auxiliar e trazer no pedido que a gente esse paciente tem suspeita de CFEP, se ele não nos trazer dados que nos auxiliem nessa avaliação, porque o que foi muito batido por todos os colegas que apresentaram nós somos médicos, ecocardiografistas, cardiologistas, e nós temos que correlacionar esses dados ecocardiográficos que a gente obtém no momento do exame com a clínica que o doente traz. Mas quem deve nos auxiliar também nesse aspecto é o colega que solicita o exame, colocando ali pra gente o que a gente precisa ter de dado para avaliar esse doente. Trago também um ponto interessante sobre a diástole, que é o estresse físico, para avaliação da função diastólica, né?
Para quem que a gente indica o estresse físico? Para pacientes que têm risco intermediário, probabilidade intermediária de CFEP. Não é para o cara de baixa probabilidade, nem para o cara de alta probabilidade. É para o cara que você está muito na dúvida se a queixa de cansaço dele está relacionada à disfunção diastólica ou não. E aí um grande ponto é associar ultrassom pulmonar, que muitos de nós não têm habilidade ali, não tem o olhar direcionado para o pulmão. Eu brinco quando a gente ensina ultrassom pulmonar, para os colegas, eu falo, olha, na verdade, o pulmão tá sempre ali, você que não parou para olhar para ele, porque a gente vê a linha pleural se deslocando, fazendo as linhas paralelas a essa linha pleural, que são as linhas As, e as linhas perpendiculares são reverberações ali, porque a gente não tem um tecido pulmonar que não está areado o suficiente, ou seja, começa a haver algum líquido, algum conteúdo, a gente vai ter as famosas linhas B em caudas de cometa. Algumas mudanças, algumas literaturas falam aí que acima de maior ou igual a 2 linhas B já configuram um sinal de congestão. E aí, gente, o que é que a gente vê no estresse físico? O aumento das linhas B durante o esforço e aumento da relação E linha média e o aumento da velocidade do refluxo tricúspide falam a favor de uma disfunção diastólica nesse perfil de pacientes de probabilidade intermediária. Mas, pessoal, para finalizar, né, a grande mensagem para o clínico é que a disfunção diastólica de grau 1, a pressão média do átrio esquerdo, ela é normal. Mas na disfunção de grau 2 e grau 3, nós vamos ter a pressão média do átrio esquerdo já aumentada. E muito provavelmente pressões de enchimento do ventrículo esquerdo aumentada, tá? Para finalizar o episódio, né, eu quero aqui citar a mensagem do J.O., que foi o primeiro nome da diretriz da ACE publicada, né, a diretriz de Ashley. E ele falou que a gente não precisa seguir uma diretriz 100%. A diretriz ela vem para trazer orientações, né? E que quanto mais parâmetros a gente tenta utilizar, às vezes mais confuso fica. Diretrizes são diretrizes, não são uma bíblia. Precisamos usar o nosso entendimento de Ashley, mas interpretar com a clínica para tomar as melhores decisões clínicas. Acho que essa é a mensagem final. Pan, Ju, querem acrescentar mais alguma coisa? Gente, obrigada para você que ficou até aqui para ouvir esses pontos importantes que a gente trouxe para a discussão. E eu quero ressaltar como é bom estar no congresso, ver as aulas, beber ali da fonte. É claro que a gente entende que é impossível estar todo mundo nos congressos que gostaria de ir, existe uma questão logística, mas a gente ressalta a importância de beber diretamente da fonte, vir ao congresso, a gente troca experiência, é a oportunidade que a gente tem para perguntar para os grandes experts dos assuntos ali, e claro, encontrar os amigos, né? Sim, está sendo muito bom esse congresso 2025. E valorizem o nosso episódio, porque são 10h30 da noite do segundo dia de congresso e a gente tá morta de cansada. Verdade, verdade. Pessoal, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, siga @Clube da Cardio, @Clube da Cardio Podcast. Se você ainda não se inscreveu no Jornal do Clube da Cardio para receber todo o conteúdo de cardiologia publicado na última semana, se inscreva. O link está aqui na descrição do episódio, toda terça-feira no seu e-mail. Espero que tenha gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau! Tchau, galera!